Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, bora dar uma olhada aqui no linha de passe da ESPN Brasil, os comentaristas falando, analisando nessa partida entre Fluminense e Flamengo. O Flusão jogou bem, merecia até a vitória, né, contra o Flamengo. Primeiro tempo ali o Flamengo começou um pouco melhor, mas o Fluminense aos poucos foi equilibrando ali a partida. No segundo tempo o Flusão dominou, poderia ter saído com esses 3 pontos, uma partida com polêmicas da arbitragem. Vamos ver aqui, né, o que o pessoal falou dessa partida. Créditos do vídeo de ESPN Brasil, link na descrição. Você que está chegando por aqui e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. De uniformidade de critério, a gente sempre tem reuniões. Então foi um erro de interpretação do árbitro. Aí chama o VAR, demora para tomar uma decisão. Então poderia ter resolvido no campo as coisas. E o que mais me incomoda é a falta de uniformidade de critério. A gente sempre tem reuniões quando vai começar os campeonatos e elas não adiantam para nada praticamente, porque vai lá, se explica um monte de coisa e cada árbitro apita o jogo de uma maneira. E o que me incomoda mais é a falta de critério e a maneira como deixa o jogo ficar picotado e quem não quer jogar acaba se beneficiando do jogo. Dos meus cartões, aí pelo menos metade é por conta disso. Você não sabe, o jogo fica picotado, aí o cara não quer jogar, aí enrola, às vezes o jogo começa a enrolar desde o primeiro tempo e eu acho que o torcedor acaba sendo punido porque tem menos bola rolando. Então eu acho que a gente tinha que ter uma uniformidade de critério, porque o jogo continuar, que ele tivesse mais bola em jogo e os juízes fossem mais rigorosos para quem está fazendo cera, que eu acho que isso não tem acontecido. E a intervenção do VAR, quando o juiz está em cima do lance, e o lance é interpretativo e depois o juiz vai para o VAR e ele fica demorando, tem que ficar com a decisão do campo. Né? É o que eu penso. Nunca falaría de arbitraje, jamás. En segundo, creo que el primer tiempo de Flamengo fue muy bom. Después sentimos o ritmo del juego del primer tiempo y o time bajó. No fue una estrategia, sino una situación de que Fluminense nos fue llevando a nuestro campo y tuvimos que vivir más momentos en campo propio que en campo rival. E isso afetou um pouco as possibilidades que o time tinha hoje para ganhar. A gente pode falar aí dessa diferença, principalmente o segundo tempo com o domínio do Flamengo, questão física que o São Paulo falou, etc. E agora, só um detalhe aí sobre a arbitragem, né? Que tomou conta aí dos assuntos envolvendo o Clássico. O VAR salvou o campo hoje. Sim. 2 vezes. O VAR salvou o campo hoje. Talvez 3, né? Na expulsão também. Mas o VAR deu um amarelo para a presença do árbitro, né? Ah, sim. Porque o árbitro estava a quantos metros? Poucos. Do primeiro lance, né? Do lance do Arias. Do gol do Arias. Né? Do lance do Cebolinha com o André. E eu concordo que o VAR salvou a pele dele. Mas fique registrado o cartão amarelo pro árbitro. Sim. Você tem que ver. Tá aí, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agora o pessoal vai falar aí dessa declaração do Vidal, né? Um assunto mais relacionado ao Flamengo, não tem nada a ver com o Fluminense. E ontem no Clássico 0x0, um jogo com muitas polêmicas, né, da arbitragem. Sempre nas rodadas do Campeonato Brasileiro, né, a arbitragem tem mais destaque do que o futebol ali em campo, né? Nos debates mesmo é chato, o pessoal fala mais da arbitragem do que o futebol ali apresentado pelos times. E ontem o VAR interferiu ali várias vezes, né, chamando o árbitro. O gol do Fluminense, o VAR chamou, né, deu a falta. O árbitro estava ali bem pertinho, né, da jogada. Ele não marcou falta no campo, o árbitro chamou, fez a revisão e o juiz, o árbitro ali no campo, né, anulou o gol. Às vezes dá a impressão que o árbitro ali no campo fica se escorando no VAR, né, porque todo lance tem revisão. Às vezes os caras não apitam, deixam seguir. O gol do Flamengo também foi anulado ali no finalzinho, né, o Gabigol até comemorou, tirou a camisa, mas foi anulado, teve falta também. E o VAR chamou também na expulsão do Luiz Araújo. Era para cartão vermelho ali direto, mas o VAR teve que chamar para fazer a revisão, né, ali do lance. O Fluminense jogou melhor que o Flamengo. Se tinha um time que merecia a vitória, era o Fluminense. O time jogou bem, apesar de não ter vencido
mas fica aí esse destaque, né? O time jogou bem demais ontem. O Fluminense, às vezes nas partidas, como foi destacado aí, né, pelos comentaristas, ali no segundo tempo o time baixava um pouco mais o ritmo, mas ontem o time muito bem fisicamente. O Marcelo jogou demais, é incrível, né? O Marcelo joga muita bola, era dúvida, mas apareceu na escalação aí de titular e jogou demais ontem. Saiu ali no finalzinho, né? Tomou uma entrada ali muito forte do Luiz Araújo, mas jogou demais ontem. O Fluminense jogou bem, fica esse destaque aí, né? O time está evoluindo a cada partida. Ontem foi uma grande atuação, poderia ter saído com essa vitória do Maracanã. Agora é focar nos próximos jogos, vai ter essa semana inteira aí, né, para o Diniz preparar o time para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, valeu e a gente se vê no próximo vídeo.